tocar com vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza, sobre um assunto bastante polêmico, meus amigos e minhas amigas. A presença do Eric como um reforço do Leão. Por que não? Não é isto? É, de fato, um assunto bastante complicado, né? E ele ganha o caráter de assunto polêmico em virtude de 2 pontos em especial. O primeiro deles em virtude de ser um jogador hoje do arquirrival. E o segundo ponto em virtude de ser um jogador, ao menos nos dias atuais, de uma equipe da Série B do futebol brasileiro. Algo que incomoda de fato muitos torcedores aí do Fortaleza, né? Agora, a questão Eric pode e deve ser debatida? Sim. O Eric como possibilidade de Fortaleza pode e deve ser debatida essa possibilidade? Sim. Acho que devemos debatê-la. Eu quero que você fique comigo nesse vídeo até o final, para que a gente consiga ter uma reflexão aqui bastante objetiva sobre este jogador no Leão. Né? E evidentemente que também darei minha opinião ao final deste vídeo sobre o que eu penso do Eric no Fortaleza como reforço do Fortaleza. De antemão, Fortaleza neste momento manifesta algum interesse pelo Eric? Que eu saiba, não. Porém, é o que eu sei. Porque o Leão é muito profissional, gente, na busca de reforços, né? Raro é o caso que vaza alguma informação sobre jogador que o Fortaleza está interessado, né? E, geralmente, essa tratativa é muito profissional, como né, é o perfil hoje da gestão do Fortaleza, né? Então, se por acaso há interesse no Eric, ninguém sabe, ou pelo menos eu não sei, né? Mas, portanto, eu estou falando aqui de um jogador que pode ser interessante, né? Estou falando de uma possibilidade, e essa possibilidade ela se configura como possibilidade até mesmo em virtude de que o jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do futebol brasileiro nos dias atuais. Seu contrato vai até o mês de dezembro de 2023, o que significa também que é possível, né, trazer o jogador por um valor bem menor do que aquele que você vai encontrar nos sites de precificação de jogadores do Brasil e do mundo, né? Então é isso. Antes de continuar com essa conversa, fazer 2 lembretes aqui para você. O primeiro deles é que hoje à noite, às 20 horas, estarei no Altivo 1918 para aquele programa Altivo Olhar com Josa Novales. E neste programa eu vou falar de reforços para o Leão, jogadores interessantes que poderiam ser interessantes para o Fortaleza, né? 4 jogadores para a lateral direita, 4 jogadores para o lado direito do campo e 4 volantes, né? Então vou tratar desses jogadores aí. Gente, apontar para vocês nomes que muita gente aí talvez não conheça, né? Alguns jogadores desconhecidos que estão com bom rendimento aí no cenário do futebol sul-americano, que poderiam ser de fato perfis interessantes para a gestão do Fortaleza ir atrás, ok? Hoje, às 20 horas, no Altivo Olhar, no Altivo 1918, no programa Altivo Olhar com Josa Novales. Beleza, meus amigos? Conto com a presença de vocês. O segundo alerta que eu quero fazer aqui é sobre o fato de que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta aí mundialmente conhecida, né? Muito importante, uma casa de aposta que eu fiquei quase um mês aí estudando antes de trazer aqui para o meu canal algum tempo atrás. E ela é uma gigante que não se envolve aí com confusões que estão acontecendo hoje no mercado de aposta aqui no Brasil, né? E para você que não conhece, eu indico essa casa de aposta sim, né? E para tanto, use o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado para lá se cadastrar. E quando eu fizer, coloque também o código promocional OXJOSA, que vai possibilitar a você dobrar o valor do seu primeiro depósito. Claro, tem aí uma questão aí também, não dobra de graça, né? Tem lá algo que você precisa cumprir também, né? Mas sobretudo, para notificar para eles que vale a pena investir aqui neste canal, beleza? E olha só, pegue o lápis e a caneta aí e anote dicas de aposta de jogos que vão acontecer nessa semana. Pense na possibilidade de você ir estudando um jogo que vai acontecer daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, né? Até porque isso dá uma possibilidade para que você aí volte atrás, enfim, pense direitinho. Não vá para aquela aposta lá, entrou hoje no layout e já vai apostando, né? 4 jogos interessantes aí que eu acho bacana você pensar em apostar. Brasil e Senegal, que vai acontecer amanhã. Um amistoso, evidentemente, acho que é um jogo que vai ter gols. Eu colocaria aí que vai ter pelo menos 3 gols desse jogo. Se você quiser uma aposta muito segura, pode colocar 2 gols. As 2 equipes podem marcar, mas eu prefiro que coloque 2 gols aí. São Paulo contra Atlético Paranaense, o jogo que vai acontecer no Morumbi. Na minha opinião, vai ser empate ou vitória do São Paulo neste jogo aí. Santos contra a equipe do Corinthians, para mim, empate ou vitória do Corinthians, tá? Bahia e Palmeiras, eu acho que é vitória do Verdão, mesmo que o jogo seja na Fonte Nova. Ou vitória ou empate do Palmeiras. Também no jogo Santos e Corinthians, você pode também colocar aí que vai sair no mínimo 2 gols nessa partida. É uma outra dica aí, alternativa para você. Beleza, gente? Então, se liga nessas dicas, que tem muita gente ganhando dinheiro aí nessas dicas que eu falo aí dos jogos para você apostar, ok? Então, é isso. Dados os lembretes, vamos então tocar o assunto Eric aqui
neste vídeo. Olha só, incomoda muito ao torcedor do Leão a possibilidade do Eric. O que eu tenho visto é que muita gente que não gosta da ideia de ter o Eric no Fortaleza, em geral essas pessoas, elas têm uma argumentação muito subjetiva para recusar o Eric como jogador do Fortaleza. Muitas vezes sequer tem argumentação, apenas o torcedor fala que não quer e tudo mais. Alguns o taxam como jogador de Série B, ou o Eric joga muito na Série B. Um jogador de Série B não é jogador de Série A. Esse argumento ele é bem complicado, né? Porque o Moisés era um jogador também de Série B e chegou ao Fortaleza e jogou muito. Enquanto alguns jogadores da Série A que chegaram ao Leão não necessariamente jogaram tanto aquilo que as pessoas esperavam, né? Então isso não tem muito a ver, gente, né? No mundo inteiro, jogadores de uma divisão intermediária, né? Muitas vezes são contratados para o time da Série A e funcionam muito bem. Assim como também em outros momentos não funcionam. Mas isso também ocorre com jogadores de outros clubes da própria Série A. Seja do Brasil e seja de outros campeonatos mundiais, né? Ok, então acho que esse argumento é bem complicado. Jogador que já jogou no rival. Gente, o jogador é profissional, né? E acho que, pelo menos da parte do jogador, isso não vai ser o problema. Grande exemplo, acho neste momento, né? Acho que é o Pacheco, né? Que tá rendendo muito bem e era o jogador do Arquival. Também o goleiraço, né? Pra mim, João Ricardo, grande goleiro, tá? Gosto muito dele. Também é um exemplo de jogador que ainda vai render muito no Leão. Pra mim, é um goleiraço. E, sinceramente, vai chegar um momento em que o João Ricardo vai virar um jogador tão interessante para o Fortaleza que o debate sobre o goleiro vai acabar completamente. Se é que já não está acabando, né? Beleza, meus amigos? Então vamos lá. Mas por que o Eric? Olha só. O Eric é um jogador com 25 anos, rodado, passou por muitos clubes, inclusive da Europa, de Portugal, né? Gil Vicente, o Braga B. Nunca deu muito certo, né? Por que isso acontece? Porque, evidentemente, muitos jogadores precisam de um tempo para maturar o seu jogo. Além disso, o Eric é um jogador que, aparentemente, aí na informação, é só uma percepção que eu tenho, ele não lidava muito bem com os duelos no 1 contra 1 em virtude da condição física dele. Algo que melhorou muito, mas não tanto assim, pode e deve evoluir. Mas eu acho que o jogador aprendeu a lidar com isso, aprendeu a lidar com o seu próprio tamanho, com a sua própria condição física, aprendeu a utilizá-la da melhor maneira possível, porque há jogadores muito pequenos no futebol mundial que mandam muito bem, né? Jogadores que não têm um físico muito avantajado, que conseguem lidar muito bem, fazer disso uma vantagem. Acho que o Eric amadureceu também, porque soube fazer disso aos poucos uma vantagem. Mas, Josa, o Eric é um jogador de Série B, não sei o que, aquela coisa toda. O Eric, gente, ele tem na temporada, nos últimos 32 jogos pelo Ceará, ele marcou 12 gols. É isso. Nos últimos 32 jogos, ele marcou 12 gols. Ele deu 10 assistências, gente. Fora pré-assistências também que ele deu aí nessa temporada. Gente, 10 assistências e 12 gols, ok? É hoje um dos melhores jogadores da Série B do futebol brasileiro, gente. É um dos melhores. Por que não buscar um jogador bom? Um dos melhores jogadores da Série B, por que ele não serve para a Série A? Muitas vezes o jogador é de Série A que está na Série B. E pode perfeitamente ser o caso do Eric. Eu acho que o amadurecimento dele tardio, né? Está acontecendo. E hoje ele está no melhor momento da sua carreira, sem dúvida nenhuma. Com 25 anos, o Eric é um jogador que sabe que precisa ainda melhorar na questão da recomposição, e também no comprometimento com marcação. Acho que isso passa, na verdade, ali por uma conversa muito boa com o técnico, por insistência do técnico, e, na minha opinião, o Vojvoda é o técnico para fazer com que o Eric ganhe esse amadurecimento aí também no processo de recomposição, tá? Bom, o Eric é um jogador que pode ser muito importante para a maneira como o Fortaleza joga, porque o Fortaleza que precisa muito de pontas, né, para fazer o seu jogo funcionar, pontas de qualidade. O Moisés era esse jogador, né? O Eric é um jogador que pode justamente oferecer essa possibilidade. Ele é um ponta direita, né, que atua no setor direito com o pé trocado, né, que faz esse trabalho de ir ao fundo do campo, embora seja um jogador canhoto, atuando no lado direito, né? Mas que também sempre faz esse corte por dentro, se apresentando à frente da área como se fosse um meia, né? Buscando uma situação oportuna para o arremate. E o que tem amadurecido nele nesse sentido? Quando ele faz esse facão, em geral, ele sempre procura fazer o passe. Antes, o Eric, ele não pensava em fazer necessariamente o passe. Hoje ele pensa. Então ele arremata, ele tenta um segundo drible para entrar na área, quando ele percebe que não tem ninguém desmarcado. Mas quando ele se dá conta de que há um jogador melhor posicionado, ele faz este passe. Maturou muito, gente, o ataque aos espaços do Eric, né? E isto o faz gerar superioridade numérica para sua equipe, muitas vezes, em virtude de se deslocar muito bem e se apresentar no espaço, né? Que está um tanto quanto vazio ou desprotegido.
E também gera para sua equipe muita superioridade qualitativa, sobretudo quando tem o 1 a 1, quando ele se apresenta à frente de um zagueiro, e em geral ele consegue lidar muito bem com isso. É um jogador que pratica o drible quando está numa situação ali de muito... em que o adversário está com muita força defensiva e está sendo atacado ali, está sendo colocado ali no seu campo de defesa. Então o Eric é um jogador, por exemplo, para atuar muito bem nesse drible, quando a equipe está atacando o adversário, está prendendo o adversário dentro da sua área, no último terço do campo. Mas também é um jogador que consegue, e é muito interessante, para esse drible em velocidade, numa situação de contragolpe. Neste sentido, ele pode oferecer para o Fortaleza as duas situações aí favoráveis, né? Quando o Fortaleza precisar trabalhar com essa bola no terço final e quando o Fortaleza precisar dessas transições ofensivas que tem configurado muito aí, que tem, na verdade, permeado muito o jogo do Leão na última temporada e nessa temporada também. Ou seja, um jogador muito interessante para as transições ofensivas, né? Velocidade é um ponto forte do Eric, mas a velocidade com drible, né? Não é qualquer jogador que é veloz que consegue driblar, né? Não é qualquer jogador também que tem velocidade que consegue também pensar o jogo, né? Olhar, ter uma visão mais panorâmica. O Eric ainda joga muitas vezes com a cabecinha um tanto quanto para baixo, mas isso melhorou demais, gente, mas muito mesmo. Anteriormente isso aí era um problema sério do jogo dele, não vejo mais que isso seja um problema. Acho que acontece em algumas situações, mas muito pouco em relação ao que acontecia antes. Hoje a leitura de jogo dele ocorre mesmo quando ele está conduzindo essa bola em velocidade. O Eric também pode ser deslocado eventualmente para o setor esquerdo do campo, e acho que pode responder também muito bem nesse setor, embora no direito, para mim, o jogo dele flui muito mais. O Eric consegue qualificar muito essa transição, como eu falei. O Eric consegue também ser um jogador participativo, né, que se associa muito bem com outros jogadores naquele setor de ataque. Neste caso, principalmente quando a equipe estiver trabalhando ali no terço final, né? Agora, o que mais me chama a atenção no Eric nesses últimos tempos aí, nesses últimos 2 anos, notadamente neste ano, né? É o protagonismo do jogador. Este é um ponto bastante interessante, né? O jogador não foge de disputa. E é um jogador que tem rendido muito nos jogos grandes. É um jogador que não desaparece do jogo. Nos grandes confrontos, consegue apresentar bons resultados, o que mostra que tem muita personalidade futebolística, né? Pensemos um caso aqui. O Vina, quando estava no Ceará, era um jogador vamos lá, é um jogador que vocês podem perfeitamente criticar, mas lá no Ceará ele tinha momentos de muito destaque e tinha momentos que ele não conseguia apresentar um grande jogo. Em geral, quando tinha um jogo grande, quando tinha um jogo decisivo, o Vina não aparecia. Ele não conseguia jogar bem, sobretudo nos grandes jogos. Com o Eric é o contrário. No jogo grande, ele também cresce. E vamos nos lembrar que nos jogos contra o Fortaleza, ele jogou muito bem. Inclusive, sempre foi deles. Sempre teve participação em gols, sempre fez gols contra o Fortaleza aí ultimamente. Josa, mas ele fez alguns gols de pênalti, beleza. Ele não foge da disputa, né? Se tiver um pênalti, ele vai lá e bate. Se tiver 2 pênaltis, ele vai lá e bate os 2. Se tiver 3 pênaltis, ele vai lá e bate os 3, né? Ele não foge de disputa. E uma coisa indiscutível, gente, completamente indiscutível, o desempenho, tem sido o desempenho do Eric nos jogos contra o Fortaleza. Não dá pra discutir isso, né? Então, a questão é um dos melhores jogadores da Série B, um jogador que tá entregando, pra mim, hoje, é um dos melhores jogadores do Ceará, se não o melhor, né, neste momento do Ceará, e um dos melhores também jogadores da Série B do futebol brasileiro neste momento. Então, por que não o Eric? Qual é o problema do Eric? Né? Então, vamos pensar direitinho. Olha para os números do jogador. Um jogador que tem esses números, por que ele não pode ser um jogador de Série A? Um jogador que não foge de disputa, por que não pode ser um jogador de Série A? Um jogador que cresce nos jogos mais importantes, por que esse jogador não pode ser um jogador de Série A? E por que ele não pode ser jogador do Fortaleza? O contrato dele vai até o final do ano, como eu falei para vocês. Mas o Leão poderia perfeitamente fazer uma oferta aí e trazer o jogador imediatamente para o PC. Na minha opinião, em teoria, tá, meus amigos? Em teoria, seria sim um ótimo reforço para o Fortaleza, o Eric do Ceará. É isso.